Evangelho de Mateus, e vamos já para o capítulo 5. Mateus, capítulo 5, página 1032. 1032. Então hoje vamos para o capítulo 5 de Mateus, página 1032. Vamos ler aqui estes 12 versículos, embora são apenas para nós nos inteirarmos daquilo que iremos falar, porque não iremos debater-nos sobre todos esses versículos. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, irmãos, então hoje vamos ter a introdução, o início do capítulo 5, que é também o início do Sermão do Monte. Este Sermão do Monte é o primeiro grande discurso de Jesus e provavelmente será um dos ensinamentos mais conhecidos por todos os cristãos e até sem ser pela Igreja. De tudo aquilo que Jesus disse, estas suas palavras, de todo este sermão que vai até o capítulo 7, significam, ou podemos resumir, que aqui temos aquilo que Jesus quer, deseja que os seus discípulos sejam e façam nas suas vidas. Olhamos para este sermão e pensamos assim: isto é o que o nosso Senhor quer que eu seja no mundo, o que Ele quer que eu faça com a minha vida enquanto vivo aqui neste mundo. Um tema, entre muitos, um tema essencial de toda a Bíblia é que Deus criou uma nação para ser o seu povo próprio, o seu povo escolhido, foi a nação de Israel, e chamou e disse que essa nação que ele criou, que ele começou com Abraão e Sara, a sua mulher, disse: olha, vocês vão ser um povo santo. Referindo-se a essa primeira nação que Deus escolheu para si. Vocês são um povo santo. Vocês são um povo separado do mundo, diferente, um povo diferente em todo o seu pensamento, em todo o seu comportamento. Vocês vão ser um povo que me pertence e que me vai obedecer. Então este foi o alto propósito de Deus para Israel. E nós sabemos que, infelizmente, a nação de Israel não cumpriu este propósito de Deus. Ser um povo santo, um povo separado do mundo, um povo que vivia para a glória de Deus em obediência aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Israel, ao longo dos séculos, muitas vezes se esqueceu de Deus e de que eram o povo dele. E por isso Deus precisava de continuar a enviar os profetas, que chamavam o povo ao arrependimento, que pediam ao povo para voltar aos caminhos do Senhor. Semelhantemente a Israel, a Igreja, no Novo Testamento, a Igreja de Cristo, enquanto a Igreja vai estar a viver aqui na Terra, como nós hoje estamos a viver, nós também temos a nossa identidade.
Nós somos um povo de Deus, que está a viver aqui no mundo. Temos a nossa identidade, temos o nosso propósito, objetivo como povo de Deus também. E neste Sermão do Monte, Jesus vai fazer isso, vai nos dizer, olha, isto é o que tu és como igreja, isto é o que tu tens de ser como igreja, isto é o que tu tens de fazer no mundo como igreja, enquanto a igreja aqui estiver, até o tempo de ser arrebatada na segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, tomemos a sério a palavra de Deus, reconheçamos que aquilo que temos aqui é um discurso fantástico de Jesus, cheio de autoridade, aceitemos aquilo que Jesus diz neste seu sermão, temos aqui verdadeiramente a palavra de Deus. E concordemos ou não, nós não temos outra autoridade, de facto, além desta que temos aqui neste livro. E devemos permitir que as palavras deste sermão possam falar a cada um de nós e transformar as nossas vidas. No versículo 2, vejam, temos aí o seguinte, e abrindo, fala de Jesus, abrindo a sua boca, falou. E abrindo a sua boca, os ensinava. Então vejam, pensemos, Jesus, o Filho de Deus, abriu a sua boca e falou. O que é que estava a sair da boca de Jesus? A palavra de Deus. Então este sermão é a palavra de Deus. É a instrução de Deus. É o que o Senhor Jesus quer para cada um de nós como sua igreja. Por isso o Sermão do Monte é este grande ensino de Jesus Cristo. Porque é que ele é chamado o Sermão do Monte? É chamado Sermão do Monte porque Jesus subia um monte e foi do alto desse monte que ele falou, que ele ensinou. E por isso é conhecido como o Sermão do Monte. Vejam aí o versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subia um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então vejam, esta multidão é aquela que se lembram do sermão passado, no capítulo 4, versículo 25, lemos, e seguia-o uma grande multidão. E Jesus olhou para essa grande multidão e Jesus viu necessidades nas vidas dessas pessoas. Ele já estava ali, antes aqui a dizer o capítulo 4, que ele ensinava nas sinagogas, que ele pregava, que ele fazia muitas curas para socorrer às misérias das pessoas. E aqui vemos que Jesus viu esta grande necessidade, que é uma necessidade que hoje é também real. As pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus, precisam de aprender sobre Deus, sobre a sua palavra. Esta é a maior necessidade humana. E Jesus, vendo a multidão, consciente da necessidade da multidão, abriu a sua boca para lhes pregar o Evangelho. E quando diz, versículo 2, abrindo a sua boca, é para nós percebermos, ele estava num monte, o melhor lugar para se ensinar uma grande multidão não é num lugar plano, é num lugar mais elevado e a multidão está em baixo. E Jesus abre a sua boca, quer dizer, com voz forte, com uma voz clara, com poder, com alegria, com determinação, com propósito. Jesus começou a pregar, começou a ensinar. E aquilo que saiu da sua boca são os mandamentos, são os preceitos, é a vontade de Deus, que ele expressa aqui neste famoso Sermão do Monte. Diz aqui que ele falou para os seus discípulos que estavam mais perto, mas falou também para a multidão, porque no final do sermão, no capítulo 7, versículo 28, diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Quer discípulos, quer a grande multidão, ouviu esta grande mensagem de Jesus e ficaram todos admirados. Por isso, irmãos, este sermão de hoje, o sermão
do monte é hoje para os seguidores de Jesus, é para as multidões, é para a igreja, é para todo o mundo. Isto é o que Deus quer na vida de cada pessoa, sobretudo na sua igreja. O que é que o Senhor Jesus quer com este sermão? Ele quer, como iremos ver, que nós sejamos diferentes. Nós vamos ler e vamos ver todos estes capítulos 5, 6 e 7. Jesus quer que sejamos diferentes. Jesus vai enfatizar aqui que os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino de Deus, têm de facto, nós temos de ser diferentes do mundo à nossa volta. Nós não devemos tomar como padrão para a nossa vida o exemplo do mundo. Podemos ver exemplos fantásticos lá fora que existem no mundo. Jesus diz, não, este é o exemplo que Deus quer nas nossas vidas. É o padrão de conduta que vai mostrar ao mundo quem são os verdadeiros filhos de Deus. Por isso, olha, uma pergunta. Qual será o versículo-chave deste sermão grandioso? O versículo-chave está no capítulo 6, versículo 8, que diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Em tudo na nossa vida, Deus diz, olha, não sejas igual ao mundo. Não te assemelhes ao mundo à tua volta. Isto lembra-nos o que Deus disse a Israel. Sabe o que é que Deus disse a Israel? Olhem bem o que Deus disse a Israel em Levítico 18, 3 e 4. Levítico 18, 3 e 4 diz assim, não fareis... Então Levítico é aquela altura da história do povo de Israel, que Deus libertou Israel do Egito e estava a levá-los para uma terra que Deus lhe ia dar, né? A terra de Canaã. E disse assim, quando vocês chegarem a Canaã, à terra prometida, diz assim, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. Olha, vocês viveram 4 séculos no Egito. Quando chegarem à terra que eu vos vou dar, não vão viver de acordo com aquilo que vocês viveram antes no Egito. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual vos levo. Olha, vocês são o meu povo. Nem vão viver como antes viviam no Egito, nem como as pessoas que vocês vão ter à vossa volta em Canaã. Nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. E é o que Jesus está a dizer aqui no Sermão do Monte. Igreja, tu que és crente, não vais seguir o exemplo do mundo, mas sim aquilo que Deus tem para nós aqui, neste famoso Sermão do Monte. É o mesmo convite para nós sermos diferentes do mundo. E este tema, Jesus vai desenvolvê-lo em todo o Sermão do Monte. O caráter dos filhos de Deus tem de ser completamente diferente daquilo que é admirado pelo mundo. Nós, como crentes, devemos brilhar como luz nas trevas. A justiça dos crentes tem de ser superior aos melhores preceitos que nós possamos ver no mundo. Capítulo 5, versículo 20, Jesus diz aí, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus está a dizer, vocês podem ver os exemplos máximos, os melhores do mundo. És crente. O teu exemplo é que tem de ser superior a tudo aquilo que tu possas ver. Temos que ser acima. E não há um parágrafo no Sermão do Monte que não traça este contraste. O mundo, o padrão do mundo à nossa volta e o padrão que Deus quer, que está aqui no Sermão do Monte. Nós temos de ser diferentes no amor, na oração,
nas preocupações. As pessoas têm preocupações no mundo? Têm. E os crentes não têm? Têm. Mas tu vês como é que as pessoas lá fora no mundo reagem com as preocupações? Diz, tens de ser diferente. E nós vamos ver aqui os princípios de Jesus no amor, na oração, nas preocupações, no perdão. As pessoas lá fora no mundo perdoam-se umas às outras ou não? Perdoam. Olha, mas tu como crente tens de perdoar de maneira diferente, superior, acima. Jejum, nas ofertas, no casamento, em todas as áreas da vida. Jesus está a dizer no Sermão do Monte, não te assemelhes ao mundo. Tu és diferente, és meu povo. Por isso, irmãos, ser crente é viver debaixo de um senhorio, alguém que manda a nós. É o Senhor Jesus Cristo. E as exigências de Jesus, que iremos ver neste sermão, não são diminuídas. São elevadas, são absolutas. Olhem o que ele diz no capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha, não é fácil. Jesus, Senhor, como é que queres que eu seja como crente? Perfeito. Claro, nós nunca vamos ser perfeitos, mas significa, procura sempre o melhor possível. Deus não pede menos, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não vos assemelheis, pois, a eles. O crente é diferente e pensa, eu sou diferente. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele o pai da nação de Israel, ele é o pai da fé também. Sabe o que é que Deus lhe disse em Gênesis capítulo 17, versículo 1? Deus disse-lhe assim. Disse-lhe assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Foi o que Deus disse a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda à minha vista e sê perfeito. Tens de ser diferente. Tens de ter um testemunho acima daquilo que está à tua volta. E como é que nós vamos chegar lá? Com a ajuda do nosso Deus, do Espírito de Deus, da sua palavra, porque Ele faz daquele que é crente uma nova pessoa. Alguém que nasceu de novo. Por isso o Sermão do Monte vai nos mostrar a mentalidade do que é ser crente, o comportamento do que é ser um cristão, daquele que é um cidadão dos céus, daquele que está a seguir ao Senhor Jesus Cristo. E o início do Sermão do Monte está aí a partir do capítulo 5, versículo 3, começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Este é, como dissemos há pouco, o primeiro grande discurso de Jesus. Começa com as bem-aventuranças. O que é que são as bem-aventuranças? E iremos ver aqui vários aspectos importantes. Na próxima mensagem iremos ver mais em pormenor as bem-aventuranças, mas o início do discurso de Jesus, do Sermão do Monte, está aqui com as chamadas bem-aventuranças. E vamos ver aqui, em primeiro lugar, as bênçãos que Jesus promete nas bem-aventuranças. Ele diz aí, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado, o que é uma bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? O que é que significa esta palavra, este conceito que Jesus introduz aqui? Cada pessoa que possui estas qualidades que estão aqui, estas 8 qualidades, porque são 8 bem-aventuranças. Ele começa aí por falar dos pobres em espírito. Depois, versículo 4, aqueles que choram. Versículo 5, os mansos. Versículo 6, aqueles que têm fome e sede de justiça. Versículo 7, aqueles que são misericordiosos. Aqueles que são limpos de coração. Versículo 8,
os que são pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, aqueles que são injuriados e perseguidos e dizem mal deles por causa de Jesus. Então estas são as pessoas a quem Jesus chama aqui de bem-aventurados. Estas pessoas que têm estas qualidades são chamadas por Jesus de bem-aventuradas. A palavra grega para bem-aventurado é uma palavra conhecida que é makarios. Às vezes nós pensamos, se calhar quer dizer feliz. Feliz aquele. Tem a ideia de feliz, mas bem-aventurado, Jesus não disse feliz. Ele podia ter dito feliz, mas disse bem-aventurado, porque bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Muito mais. Porque a felicidade depende de quê? Hoje posso estar feliz porque as coisas me correram bem. E amanhã, se as coisas correm mal, já estou triste. Então, o bem-aventurado não tem a ver com um estado de espírito, por causa de uma circunstância boa ou má. É muito mais que feliz. Bem-aventurado é uma alegria profunda, completa, total, que vem apenas porque é uma dádiva de Deus. É o que Deus pensa de nós. Às vezes nós pensamos assim, eu realmente, as coisas não me estão a correr muito bem. Precisava de que as coisas corressem melhor. E Deus, que avalia verdadeiramente a vida de cada um de nós, diz, mas tu és bem-aventurado. Tu, aos meus olhos, és uma pessoa com uma alegria completa, profunda. Aos meus olhos, diz o Senhor Jesus, tu és bem-aventurado. É aquilo que Deus acha e pensa acerca de nós, daquilo que nós estamos a viver e temos na nossa vida. E Jesus está aqui a ensinar, neste início do Sermão do Monte, o caminho para uma vida bem-aventurada, inteira, completa aos olhos de Deus. Ninguém melhor do que Deus para nos dizer se realmente somos ou não somos bem-aventurados. Porque Ele nos criou, porque Ele nos conhece perfeitamente, e quando nós vivemos de acordo com os princípios do Sermão do Monte, Ele vai dizer, tu és bem-aventurado. O mundo à tua volta pode achar que tu és um pobre em espírito, ou que não tem nenhum valor seres manso, ou ser um pacificador. Mas Deus diz, não, mas é o que tem valor para mim. O que tem valor para mim é seres assim. E por isso eu digo, tu és bem-aventurado aos olhos do mundo. És um verdadeiro cidadão dos céus. Então temos aqui, e só aqui, o caminho que Jesus indica para sermos bem-aventurados no mundo. E depois há aqui uma bênção. Para os bem-aventurados há um prémio, há uma bênção. Qual é a bênção? Qual é o prémio? Se repararem, a segunda parte de cada bem-aventurança tem o prémio que Deus aqui tem para dar àquele que é assim. És um pobre em espírito, qual é o prémio? O reino dos céus é teu. Choras, vais ser consolado, verdadeiramente. És uma pessoa mansa, olha, vais herdar a terra. És uma pessoa que tem fome e sede de justiça, vais ser farto de tudo isso no meu reino. És uma pessoa misericordiosa, também vais alcançar misericórdia no futuro. És uma pessoa limpa, pura de coração, tu vais ver a minha face. És uma pessoa pacificadora no mundo onde tu vives, na tua igreja, na tua família. Olha, és um filho de Deus. Sofres perseguição por causa da justiça. O reino dos céus é teu. Portanto, irmãos, há aqui em cada bem-aventurança, há uma bênção que Deus promete para aquele filho dele, aquele crente que tem estas características. A recompensa de Deus é grande. Todas estas bênçãos vão ser dadas por Deus a cada cristão.
Portanto, temos aqui as bem-aventuranças mostram-nos bênçãos de Deus. Em segundo lugar, as bem-aventuranças descrevem o caráter do cristão. E isto é importante. Todos os crentes têm de ser assim. Todos nós temos de ser assim. Quando lemos as bem-aventuranças, nós vamos descobrir como deve ser todo e qualquer cristão. É assim que Deus quer que cada crente seja. E estas qualidades que aqui vemos não são 8 qualidades de um grupo especial de crentes. Só um grupo especial de crentes é que vai ser assim. Isto é só para os pastores ou para os diáconos. Isto é só para os missionários. Não. Está a dizer, estas são as características de todo o cristão. Quer dizer, Cristo espera que cada um de nós alcance este nível de testemunho, de vida neste mundo. E isso é possível porque Deus, através do seu Espírito Santo, é que nos vai ajudar a sermos este tipo de pessoa que Ele quer. Todos os crentes devem ter este caráter de cada bem-aventurança. Depois, espera-se que todos os crentes assim sejam, mas que todos os crentes e cada um dos crentes tenha todas estas qualidades. Então todo o crente deve ser assim e cada crente tem de mostrar todas estas qualidades. Ou seja, não é que, eu sou muito forte na mansidão, mas se calhar limpo de coração nunca vou ser. Não, Jesus está a dizer, todos os crentes têm de ser assim e todas estas qualidades fazem parte da vida, todas elas, de cada um de nós. Todas elas, todas estas 8 qualidades que aqui são reveladas pelo Senhor Jesus Cristo. Não se espera que nós mostremos apenas uma ou duas. Não. Deus espera de nós todas elas. E quando nós formos analisar cada uma das bem-aventuranças, se calhar iremos ver que seremos melhores numa ou noutra, mas todas elas, de uma forma ou de outra, têm de fazer parte da nossa vida. Quer dizer, se repararem bem, cada uma das bem-aventuranças vai ajudar a que a outra a seguir faça parte da nossa vida. Quer dizer, aqueles que são pobres em espírito, com facilidade serão aqueles que vão chorar. Mas iremos ver que tipo de choro é este. E esses que são pobres em espírito e que choram, também são mansos. E porque são mansos, têm fome e sede de justiça e por aí afora. Portanto, cada uma destas características vai requerer a presença da outra a seguir. Porque elas todas formam uma unidade. Nós não podemos separá-las, dizer, olha, vamos ter aqui só umas para este determinado grupo de pessoas. Não, todas elas são inseparáveis, todas vão estar presentes na vida de todo e qualquer crente ao mesmo tempo, porque esta é a vontade do Senhor. Depois, estas bem-aventuranças não são uma tendência natural. O que é que isto quer dizer? Nós não nascemos já com a tendência para sermos assim, porque isto não são tendências naturais. É verdade que nós às vezes olhamos à nossa volta e vemos pessoas que têm bons princípios. Até às vezes ouvimos dizer assim, conheço uma pessoa que não vai à igreja, não lê a Bíblia, não ora, olha, mas ela é mais crente do que os crentes que andam na igreja. É uma pessoa sempre muito gentil, muito pacífica, muito educada, não diz uma palavra violenta, vive sempre para fazer bem ao seu próximo. De certeza que essa pessoa, ela merece o céu. Mas nós sabemos que não são estas qualidades que vão abrir a porta do céu.
O que nos salva é unicamente a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, ser pobre em espírito, estas bem-aventuranças que Jesus está aqui a descrever, não são qualidades com as quais nós nascemos já assim. Nós sabemos que há pessoas que, por natureza, têm bons princípios, têm bom coração, têm um estilo de vida que é agradável, de uma forma natural. E há outras que nascem mais agressivas, mais temperamentais. Mas estas bem-aventuranças que Jesus aqui nos está a revelar são qualidades espirituais que surgem na vida do cristão por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. São qualidades que o próprio Espírito de Deus vai agir na nossa vida para que elas sejam uma realidade no nosso dia a dia. Depois, estas bem-aventuranças, as qualidades das bem-aventuranças, marcam também a diferença entre aquele que é um crente em Jesus e aquele que é descrente. Porque o Senhor Jesus disse, como li há pouco em Mateus 6:8, não vos assemelheis, pois, a eles. Quer dizer, não é porque a igreja, os crentes, baixam os seus valores, os seus princípios bíblicos, que isso vai ajudar a igreja a alcançar mais o mundo. Não é porque cede nos valores. É ao contrário. Jesus está a dizer, quanto mais alto for o teu testemunho, quanto mais perfeito for o teu estilo de vida, quanto mais se virem estes princípios no teu dia-a-dia, mais o mundo vai olhar e vai ver a diferença que é ser um crente, um filho de Deus, e vai querer conhecer esse Deus e conhecer o caminho do Evangelho. Quer dizer, é quando a igreja é mais santa, é mais pura, é mais zelosa, que o testemunho é maior, é mais forte e podemos alcançar o mundo para Deus. Porque vejam, aquele que é incrédulo vai viver sempre este mundo. Aquele que é incrédulo tem fome e sede de quê? Tem fome e sede de pecado, de riqueza, de dinheiro, de fama, de posição social. Mas aquele que é crente tem fome e sede da justiça de Deus na sua vida e no mundo. Tem fome e sede de ter uma boa relação com Deus. Enquanto o incrédulo diz que quer aproveitar ao máximo a vida, porque só se vive uma vez. E por isso vamos aproveitar ao máximo aquilo que nós podemos ter deste mundo. O crente sabe que o aguarda um reino diferente deste mundo e por isso ele vive já aqui as qualidades que ele vai ter também na eternidade. Por isso, irmãos, as bem-aventuranças do Sermão do Monte chamam-nos para nós mostrarmos ao mundo a grande diferença que é ser um crente e ser um descrente. E, em último lugar, estas qualidades das bem-aventuranças mostram claramente que crente e o descrente pertencem a dois mundos completamente diferentes, dois reinos completamente diferentes. Vejam, qual é a primeira e a última bem-aventurança? Bem-aventuranças. Diz aqui, a primeira: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Portanto, estas qualidades das bem-aventuranças são próprias daquele que é um cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. E aquele que é descrente pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não sendo crente em Jesus Cristo, ele pode mostrar alguns aspectos destas bem-aventuranças, mas não é dele o reino dos céus. As bem-aventuranças
começam e terminam mostrando aquele que é um cidadão do reino dos céus, daquele que vai herdar a eternidade com o Senhor, daquele que vive debaixo da autoridade e do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, na verdade, vivemos neste mundo, e iremos viver aqui até a altura em que o Senhor nos chamar, mas o nosso reino, a nossa esperança final está nos céus, está na glória com o nosso Deus. Portanto, irmãos, que nós possamos sentir-nos atraídos por conhecermos melhor e mais em pormenor este famoso Sermão do Monte, sabendo à partida que realmente vamos ver aqui as qualidades, os princípios que o Senhor Jesus Cristo diz: tu és meu povo e vives num mundo ainda até à minha próxima vinda ou até que o Senhor nos chame. E aí vais viver de uma maneira única. Não vos assemelheis, pois, a eles. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos.